História da microbiologia. Conceito de microbiologia. Microbiologia é um ramo da ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, os seres vivos minúsculos que só podem ser vistos pelos seres humanos por meio do microscópio. O termo microbiologia vem do grego micros, que significa pequeno, e bios e logos, estudo da vida. Dessa forma, essa área da biologia pesquisa todos os aspectos dos micro-organismos, como modo de vida, fisiologia, metabolismo, além das relações com o meio ambiente e demais espécies. Origem dos micro-organismos. A microbiologia já era motivo de curiosidade entre os homens desde a era primitiva, ainda que eles não soubessem do que se tratava. Desde aquela época, eles buscavam entendimento sobre as doenças que surgiam e sua forma de transmissão. Podemos dizer que a microbiologia teve seu início quando o homem aprendeu a polir lentes que eram feitas de peças de vidro, combinadas entre si, produzindo assim um aumento superficial que possibilitou aos olhos humanos enxergar os micro-organismos. Falando um pouco sobre eles se originaram 4 bilhões de anos atrás, sendo um material orgânico complexo presente em águas oceânicas ou de nuvens que circundavam a primitiva Terra. Como os primeiros indícios de vida na Terra, eles são considerados ancestrais de todas as outras formas de vida. O primeiro ser vivo do nosso planeta foi o coacervado, um colóide orgânico com um grande número de moléculas, rigidamente localizadas e isoladas do meio ambiente por uma película superficial de água. Desse modo, os coacervados adquirem sua individualidade. O primeiro micro-organismo foi observado somente há 300 anos, e somente após 200 anos ocorreu o reconhecimento de sua importância. As primeiras observações da microbiologia. O inglês Robert Hooke relatou ao mundo em 1665, com o auxílio de um microscópio simples no qual havia 2 conjuntos de lentes, onde as menores unidades a serem observadas eram células, onde teve um marco como a teoria celular. Mycographia foi uma obra feita por Hooke, onde ele relatava sobre seus estudos, que ele aponta 60 observações realizadas através de seus microscópios que foram construídos por ele, onde teve biológicas como algumas, citadas agora, como pulga, formiga, ferrão de abelha, dentes de um caracol, entre outras observações que ele fez através de seus microscópios. O primeiro a realmente observar os micro-organismos através de lentes de aumento foi Anthony van Leeuwenhoek, onde entre 1673 e 1723 ele escreveu cartas à sociedade inglesa descrevendo o que ele chamou de animálculos, encontrados em água de rios, fezes, salivas, material removido de seus dentes, identificados como formas de vida microscópicas, como bactérias e protozoários. Teorias da abiogênese e biogênese. A teoria da biogênese, ou teoria da geração espontânea, foi aceita no século XVII e XVIII e discutida até meados do século XIX, e dizia que a vida, o ser vivo, poderia surgir espontaneamente a partir da matéria não viva, como o corpo de cadáveres em decomposição, e que sapos e cobras surgiam a partir do lodo dos rios. Já a teoria da biogênese dizia que organismos vivos provêm apenas de outros organismos vivos, presentes no ar ou micro-organismos já existentes na superfície em questão. Entre os principais defensores dessas teorias, na biogênese estão John Needham e Lázaro Spallanzani, e dentro da biogênese está Louis Pasteur e Francisco Redi. Para comprovar a teoria da biogênese, foram realizados 2 experimentos principais. O primeiro, em 1668, por Francisco Redi, em que ele colocou carne em frascos abertos e outros cobertos com gaze. Com o passar do tempo, os frascos que não estavam cobertos com gaze criaram larvas originadas de mosquitos que pousaram na carne.
Com esse experimento, ele concluiu que a ideia de que bastava ter material podre para originar a vida não era válida. Posteriormente, em 1862, Louis Pasteur realizou um experimento com caldo nutritivo em uma vidraria de pescoço de cisne. Ao ferver o caldo e após alguns dias, observou-se que não houve proliferação de micro-organismos na superfície do líquido, pois os mesmos ficaram presos na curva do gargalo da vidraria. Após isso, Louis repetiu o experimento, mas dessa vez retirando o gargalo e, consequentemente, provocando a proliferação de micro-organismos. Com isso, concluiu-se que o aparecimento de vida espontânea em elementos não vivos provém de micro-organismos já existentes no ar ou na superfície. Histórico da microbiologia. Em 1665, Robert Hooke foi responsável pelas primeiras observações das células. Em 1673, Van Leeuwenhoek foi responsável pelas primeiras observações de micro-organismos vivos. Em 1796, Edward Jenner criou a vacina contra a varíola e ajudou a erradicar essa grave doença. Em 1861, Pasteur sepultou de vez a teoria da abiógene ou geração espontânea. Em 1864, o químico francês Louis Pasteur criou o processo que leva seu nome, a pasteurização, usada para destruir micro-organismos patogênicos em produtos comestíveis. Em 1876, Robert Koch foi responsável pela teoria do germe da doença, que é uma teoria científica que estabelece que os micro-organismos são a causa de inúmeras doenças. Até cerca de 1880, os micro-organismos eram cultivados em meios líquidos. Robert Koch e sua equipe, em 1831, introduziram os meios de cultura sólidos, os quais permitiram os estudos de espécies isoladas, separando-as de espécies. Em 1884, foi desenvolvido o método grande coloração bacteriana. Esse método permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que sem a coloração é impossível observá-las ou identificar sua estrutura. Em 1837 foi inventada a placa de Petri. Em 1928, Alexander Fleming foi responsável pela descoberta da penicilina. Esse pesquisador estava estudando bactérias do gênero Staphylococcus e percebeu que sua amostra tinha sido contaminada por algum tipo de fungo. Após analisar o bolor, ele descobriu que se tratava do gênero Penicillium. Além disso, soube-se que a substância produzida por esse fungo era capaz de inibir o crescimento bacteriano. Surgia nesse momento o mais famoso antibiótico da história. Em 1944, Ever, MacLeod e McCartney foram responsáveis pela identificação do DNA como material genético. Em 1953, Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA. Em 1962, Edelman e Porter determinaram a estrutura química e a natureza dos anticorpos. Em 1981, uma teoria endossimbiótica proposta por Lynn Margulis admite que algumas organelas existentes nas células eucarióticas surgiram graças a uma associação simbiótica. Em 1983, foi inventada por Kary Mullis a reação em cadeia de polimerase, PCR, que é uma técnica pela qual moléculas de DNA são amplificadas milhares ou milhões de vezes de uma forma bastante rápida. Essa característica tem proporcionado a aplicação da técnica não apenas na pesquisa básica, mas também na pesquisa aplicada, como nos testes de identificação genética, medicina forense, diagnóstico de doenças infecciosas, controle de qualidade industrial e entre outros. Protagonistas brasileiros na microbiologia. Oswaldo Cruz, ele se matriculou na Faculdade de Medicina com apenas 14 anos, e logo depois que ele se formou, ele se especializou em microbiologia e soroterapia. Aos 31 anos, ele foi nomeado como diretor-geral de saúde pública e ele tinha uma missão, que era combater as epidemias que tinham no Rio de Janeiro naquela época, que era a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Já em 1903, ele anunciou a erradicação da febre amarela e dali em diante ele passou a se dedicar ao Instituto de Manguinhos. O Adolf Lutz, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele preferiu fazer sua faculdade de medicina na Suíça. Em Hamburgo, ele trabalhou por 5 anos estudando o bacilo da lepra. Depois desse tempo, ele começou a dirigir o Instituto Bacteriológico de São Paulo, hoje chamado de Instituto Adolf Lutz.
Atualmente, esse é um dos mais importantes centros de pesquisas acerca do Covid-19. O Vital Brasil, ele se formou na Faculdade do Rio em 1811. Já em 1899, ele criou um laboratório na Fazenda Butantã, a qual, a partir de 1901, ficou conhecido como Instituto Butantan, que hoje é um centro de pesquisas para ciência e saúde e um dos principais produtores de soros antiofídicos e vacinas do Brasil. Já em 1919, ele se transferiu com a sua equipe para Niterói e fundou o Instituto Vital Brasil, que é um grande produtor de soros e remédios para humanos. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido sobre a microbiologia. E lembre-se, pessoal, de usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomerações, ficando em suas casas para assim se proteger e proteger a sua família do coronavírus. Beijos e até a próxima!